Olá, você está ouvindo Diálogos de Saúde, o podcast em que diálogos de saúde é o nosso único assunto. Essa é uma iniciativa da Marjan para contribuir com a educação e o compartilhamento de informação científica relevante sobre os temas mais atuais relacionados à qualidade de vida, bem-estar e saúde. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Mariana Garbim, jornalista, e hoje vamos conversar sobre a contribuição dos fitoterápicos para o tratamento da ansiedade. Sabemos que ao longo da vida todos passaremos por novas situações e desafios que nos causarão pensamentos ansiosos. Seja porque estamos iniciando em um novo trabalho, nos preparando para uma prova importante ou à espera de um encontro que envolve altas expectativas. Esses sentimentos costumam ser comuns e fazem parte do nosso dia a dia, mas devemos estar atentos quando a frequência dessa sensação aumenta e esses pensamentos passam a influenciar de forma negativa a nossa saúde mental e física. Hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 20 milhões de brasileiros lidam com os transtornos de ansiedade. Somos o país mais ansioso do mundo. E a ansiedade muitas vezes acarreta outros sintomas, entre eles a insônia. Conforme pesquisa da Associação Brasileira do Sono, há cerca de 73 milhões de brasileiros sofrendo com insônia. E os impactos da privação de sono causam diversos efeitos, principalmente neurológicos, como, por exemplo, estresse, dificuldade de aprendizado e concentração, piora na saúde mental e problemas de memória. A parte positiva de tudo isso é que atualmente a ciência já consegue nos dar respostas sobre quais são as principais causas da ansiedade, como identificar os sintomas e, claro, quais são os tratamentos existentes e que podem nos ajudar a controlar a doença e melhorar a nossa qualidade de vida. E para nos ajudar a entender quais são esses caminhos, eu convido para a nossa conversa de hoje a doutora Eline de Almeida Soriano. Doutora Eline é formada em Medicina pela Escola de Ciências Médicas de Alagoas e é doutora em Fisiopatologia em Clínica Médica pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Atualmente é professora titular do Centro Universitário SESMAC em Maceió e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, coordenadora da Comissão de Título de Especialista de Nutrologia da Associação Brasileira de Nutrologia e coordenadora científica do Curso Nacional de Nutrologia da ABRAM. Ufa, doutora, que currículo! Muitíssimo obrigada pela disponibilidade, por essa conversa tão relevante. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar presente nesse meio de comunicação tão importante que é o podcast, em um assunto extremamente atual, que é a ansiedade, que é a insônia. Agradeço o convite a Marjan, que é quem está movimentando toda essa ação de saúde tão necessária para a comunidade. É isso. Bom, para a gente começar o nosso papo, eu queria que você comentasse sobre o que é exatamente um pensamento ansioso? Quais são os gatilhos? Quais são as causas para que eles apareçam? Pensamento ansioso é a forma da ansiedade se manifestar através de pensamentos. Os gatilhos são diversos, as causas são diversas. A gente tem causa genética, causas biológicas, causas psicológicas. Então, vamos entender. Causa genética, você já nasce com determinada tendência genética a ter ansiedade. Interessante. Causas biológicas seria alguma alteração no cérebro, na produção de substâncias que induzem essa ansiedade. Nós temos produção de substâncias que induzem calma, que são chamadas de neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, que é considerado como a substância da felicidade, do bem-estar, mas também a gente pode produzir mais adrenalina, por exemplo, e isso induzir mais a ansiedade.
Também a gente pode ter uma causa psicológica, que seria uma lembrança de algum fato da infância, da adolescência, e isso remeter a um medo intenso, e você sempre achar que isso volta a acontecer. Ou causas ambientais, é muito importante o meio que você está vivendo, e isso gera ansiedade. Por exemplo, os pais abusivos, pais autoritários, o meio do seu emprego, o medo de perder o trabalho, problemas financeiros são causas muito frequentes de ansiedade, né? Relacionamentos disfuncionais, né? Relacionamentos amorosos, abusivos, isso também gera muito ansiedade. Então, num resumo, a gente teria causas genéticas, que a gente não tem grande interferência nisso, a medicina ainda não interfere tanto. Tem as causas biológicas, que seriam alterações dessas substâncias cerebrais. Para isso, existem medicamentos que melhoram essa produção de neurotransmissores. Causas psicológicas, que quem trata bem isso é a psicoterapia. E causas ambientais, que a atuação nisso é a atuação no meio em que esse cidadão está vivendo, para diminuir esses fatores estressores que estão levando à ansiedade. Sim, ou a soma de tudo isso junto, de um ou mais. A soma de tudo isso. E como a gente consegue identificar essa frequência? O que é a frequência para que a gente possa olhar para esses pensamentos ansiosos como uma doença, como uma patologia? Como acontece essa contagem, né? Não tem um número definido, assim, de vezes que você se torna ansioso e que passa a ser uma doença, por exemplo. Ela pode ser uma ansiedade que seja só uma preocupação por um ponto, por uma situação pontual. Até aí ela é normal. Você está preocupado por uma prova que você vai fazer e isso gerou ansiedade. Você tem uma apresentação na escola, vai apresentar um trabalho na universidade e isso gera ansiedade. Então, é uma causa pontual, você sabe o que está gerando ansiedade. Quando isso passa a ser muito frequente, ou seja, uma ansiedade excessiva, e que essa ansiedade, ela altera a sua vida cotidiana, isso gera problemas no seu dia a dia. E outro ponto importante, gera sintomas físicos, isso passa a ser doença. Que sintomas físicos são esses? Era a minha segunda pergunta. Só para arrematar aqui, então, acho que está bem claro, né, quando é pontual, identificada e quando passa a ser ter uma constância, né, ela é contínua e, às vezes, isso, eu queria saber quais são esses sintomas físicos, porque, às vezes, ali não é associado, né, eu estou sentindo isso por conta de uma ansiedade. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Os sintomas físicos são tremores, sudorese, alteração de temperatura, aquela pessoa ansiosa, ela sente frio, ela sente calor e ao mesmo tempo ela volta a sentir frio, taquicardia, angústia, aquela sensação de angústia, sintomas de... ela começa a roer unha, então isso já começa a ter sintomas dispépticos. O que é isso? Seria dor no estômago, diarreia, cólica abdominal. Então, você vê isso já manifestando aí no corpo, sintomas físicos mesmo, e isso atrapalhando o seu cotidiano. Então, isso não é normal. Sim. Isso já é patológico, isso já vira uma doença. Sim. A insônia. Me fala da insônia. Isso, a insônia passa a ser também um sintoma da ansiedade. Agora, o que é interessante é que a insônia, ela pode ser um sintoma da ansiedade. Então, você está ansiosa na hora que você vai dormir, ansioso, e essa ansiedade faz com que você não consiga dormir. Aí, nesse caso, a ansiedade gerou a insônia. Isso. E a insônia passa a ser um sintoma da ansiedade, mas pode ser o contrário também. Você tem insônia e pelo fato de você não estar conseguindo dormir, isso gera ansiedade, porque você fica pensando, ai meu Deus, eu tenho que acordar cedo, no outro dia eu vou estar muito cansada, no outro dia eu estou com olheira, eu tenho várias demandas no trabalho e isso eu não vou conseguir fazer por causa desse cansaço. Aí nesse caso, a insônia gera ansiedade. Tá vendo como uma coisa leva a outra? Sim.
Então, uma pode ser consequência ou causa da outra. Sim. E não só insônia, acho que quando a gente pensa em insônia é o estar acordado, mas a qualidade do sono, mesmo quando você pega no sono, mas acorda algumas vezes durante a noite, é isso, né? A manutenção do sono, né? A gente tem aquela insônia inicial, que é a dificuldade de pegar no sono, e aquela insônia que é a dificuldade de manter esse sono, que é justamente o caso que você falou, de que fica acordando várias vezes, e até o pesadelo, por exemplo. Consegue dormir, mas fica tendo pesadelo. Então, esse sono passa a não ser reparador. Essa pessoa, ela acorda no outro dia com um cansaço extremo, a fadiga, e ela vai ter repercussão nas suas atividades do outro dia e não consegue exercer tudo que ela precisa. Não, claro. E o que a gente tem hoje à mão para tratar, né, para controlar a ansiedade e para, enfim, né, impactando ali nesses sintomas, nesse controle? Quando a ansiedade ela passa a ser uma doença, que seriam 3 situações, Mariana, que é a fobia social, então você pode ter a ansiedade doença se manifestando como uma fobia social, você pode ter o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e a síndrome do pânico. Então, são 3 casos extremos de ansiedade em que você já conota como uma doença. Tá? A fobia social seria aquela pessoa que não consegue estar em grupos grandes de pessoas, ela começa a ficar suando, a ter taquicardia, batedeira. Isso faz com que ela tenha uma exclusão social, ela tende a ter um isolamento social. O transtorno de ansiedade generalizada é justamente quando ela passa a ter de uma forma persistente essa ansiedade, gerando vários sintomas físicos, como a gente já falou. E a síndrome do pânico, ela tem aquela sensação iminente de morte mesmo. Ela tem como se ela fosse desmaiar, como é tão forte a ansiedade que ela tem uma sensação de que ela vai morrer de tão forte que é aquela crise de ansiedade. Então, nessas situações, como você perguntou, então, a situação em que a ansiedade já é doença, nós temos o tratamento dividido em psicoterapia. Então, você tem que tratar aqueles fatores psicológicos que eu falei, que são gatilhos, que são causas da ansiedade, tá? Na psicoterapia, um dos tipos mais importantes é a terapia cognitivo-comportamental, em que o psicólogo... famoso TCC. O TCC, o que é que ele vai fazer? Ele vai identificar os pensamentos que estão induzindo a ansiedade, e aí ele trabalha esses pensamentos. Em segundo lugar, seria as medicações. Então, você tem várias medicações, que seriam os antidepressivos e os ansiolíticos. Antidepressivos, eles trabalham esses neurotransmissores que a gente falou. Ele vai equilibrar essas substâncias ali no cérebro, melhorando o nível das substâncias que causam bem-estar. E os ansiolíticos, o nome já fala líticos, ele quebra essa ansiedade, também agindo a nível cerebral, no sistema nervoso central. O terceiro ponto do tratamento é mudança do estilo de vida. Tá? Não tem como melhorar a ansiedade ou qualquer transtorno mental se você não mudar o estilo de vida. Se você tem um estilo de vida inflamatório, que é uma dieta inflamatória, ou seja, um alto consumo de alimentos industrializados, como gordura saturada, gordura trans, açúcares simples, que são os doces, frituras, enlatados, salgadinhos, chips, você vai produzir o que a gente chama de citocinas inflamatórias, que vai inflamar o seu cérebro, essa região onde produz essas substâncias que são neurotransmissores do bem, tá? Então, você tem que atuar melhorando essa dieta. Quando a gente fala em mudança do estilo de vida, fala em dieta, fala também em exercício físico. Então, quando você faz exercício físico, você libera as substâncias chamadas de endorfinas, que também causam bem-estar, causam prazer. Então, também faz parte da mudança do estilo de vida.
E técnicas de relaxamento, que aí entra a yoga, a meditação, para que isso ajude nesse processo aí da ansiedade. Cuidar da espiritualidade, da forma que você achar que seja a sua espiritualidade, tá? Então é importante também, porque traz equilíbrio e isso ajuda no tratamento aí da ansiedade. Sim, holisticamente, né? Acho holisticamente. Que a gente e ainda nesse viés, nessa perspectiva holística, e os fitoterápicos nisso, qual é o papel? Quando a gente fala em medicação para tratar a ansiedade, a gente tem 2 grupos de medicação, tá? Um grupo são o que a gente chama de substâncias sintéticas e outro grupo são de substâncias fitoterápicas. As substâncias sintéticas são aquelas substâncias que são alopáticas, que são as mais tradicionais, que tratam tanto a depressão como o transtorno de ansiedade. Focando na ansiedade, essas substâncias, a gente tem um grupo que são chamadas de drogas Z. A mais comum, mais conhecida é o Zolpidem. Então, eles são indutores do sono, pensando mais na questão da insônia como geradora da ansiedade ou como consequência da ansiedade. Tem um papel importante, ela tem um papel nesse tratamento da ansiedade e da insônia, mas são substâncias que podem causar dependência física, pode causar dependência psicológica, ela pode levar a um uso abusivo, e essas substâncias chegou a um ponto de um uso tão grande pela sociedade, porque tinham uma venda um pouco mais facilitada, porque elas eram de receita branca, que agora, no dia 1º de agosto de 2024, elas passaram a ser vendidas por receita azul, que é a receita B. Então, ou seja, mostrando a necessidade de um melhor controle na comercialização dessas substâncias, porque dessa forma ela tem que ser passada realmente por médico, ser indicada pelo médico, ter um controle nessa prescrição, para que seja usada de maneira correta, tanto a questão da dose, da indicação, no momento correto, ele é um indutor do sono, ele tem que ser usado à noite, na dose correta, tá? A questão dos antidepressivos, que também atuam na ansiedade, também. Eles podem causar dependência, os ansiolíticos mais ainda. Quando a gente fala em fitoterápicos, é uma classe de medicação muito segura, porque a gente tem no Brasil uma legislação que exige o mesmo controle de qualidade dos alopatas, dessas substâncias sintéticas. Tá? E eles têm um risco que não existe em relação à tolerância e à dependência que existe com essas substâncias sintéticas. E trazem um resultado muito bom, tanto um resultado mais rápido, como essas substâncias sintéticas podem trazer, tá? Eles têm efetividade, então vários fitoterápicos têm efetividade quando se fala em ansiedade, quando se fala em insônia, tá? E já com a legislação estabelecida. Quando compara o Brasil com outros países, os fitoterápicos no Brasil têm muito estudo, tem legislação, então é um dos países em que tem um desenvolvimento muito interessante em relação à fitoterapia. Bom, essa tranquilidade de saber que, né, tem, enfim, um medicamento fitoterápico seguro enfim, acho que, né, aprofundando um pouquinho, desses fitoterápicos tradicionais, aprovados, né, pelas agências reguladoras, quais são os mais eficazes? Para a ansiedade, nós falamos no Passiflora, o Passiflora incarnata, a valeriana e o cava-cava, são os que têm melhores efeitos aí para a ansiedade. Desses, a Passiflora incarnata é um dos que tem melhor efeito na ansiedade, tá? Porque ele vai diminuir toda essa ansiedade, vai diminuir os sintomas que são associados aí com essa ansiedade. Mesmo os sintomas físicos, essa sudorese, essa taquicardia, essa irritabilidade, porque a ansiedade traz com ela vários sintomas juntos, né? Até a dificuldade de concentração, de pensamento, memória,
o melhor rendimento ao longo do dia. Então, Passiflora incarnata, ele é derivado da flor do maracujá, por ser um fitoterápico que já tem uma segurança estabelecida, vários artigos científicos, ou seja, a ciência já estudou bastante o Passiflora, tem uma dose determinada já. Então, quando se fala em fitoterápico, o médico que vai prescrever o fitoterápico, ele tem que ter conhecimento das propriedades do fitoterápico, a dose que realmente é efetiva e estabelecida, o momento do dia que deve ser tomado o fitoterápico. O Passiflora, a dose deve ser feita de 1 a 2 vezes ao dia. Então, ele não é o indutor do sono que você só possa tomar à noite, você vai tomar ele durante o dia também. Então, vai controlar a ansiedade ao longo do dia, principalmente sem o efeito adverso, que é a dependência física, a dependência psicológica e o efeito da tolerância. Doutora, então, o recado que fica é preciso um médico, uma prescrição médica, orientação. Certo? Ele é um medicamento sem prescrição, mas o paciente precisa estar sob orientação de um médico. Sim, a ansiedade e a insônia são sintomas que podem ser doenças, né, estabelecidas, que tem que ter acompanhamento médico, mesmo por fitoterápico. E também saber que fitoterápico, ele também não é isento totalmente de complicações. Então, por isso, a necessidade do acompanhamento médico. Sim, tá? E de um produto de qualidade, de fato, seguro. Por falar em atuação, qual é o tempo do efeito? Comecei, estou ali orientada, né, por um médico, com a minha prescrição. Quanto tempo eu começo a perceber ali um alívio dos sintomas? Quando você toma Passiflora incarnata, com 10 minutos você já começa a ter efeito. Então, você vê uma medicação com efeito rápido, então você está com aquela taquicardia, com suor, né, com medo, que é um dos sintomas da ansiedade, e você toma 10 minutos, você já percebe o efeito. Então, você vê, é uma medicação com efetividade, com segurança, né, com eficácia comprovada e sem os riscos de uma medicação sintética. Bom, doutora, eu queria voltar num ponto importante sobre a segurança, né? Você comentou que o Brasil, em relação, né, à aprovação das agências reguladoras, está à frente de outros países, né? Acho que isso é, enfim, importante destacar. E que os medicamentos fitoterápicos à base de Passiflora incarnata não são iguais. Qual é o cuidado que o consumidor deve ter ao escolher qual medicamento comprar? Ver a quantidade de vitexina, que é o flavonoide principal que tem na Passiflora. Isso tem na caixa do medicamento, porque existem vários fornecedores. Então, é esse flavonoide que é o principal componente responsável pelas ações da Passiflora incarnata. Então, a vitexina é muito importante que o consumidor veja a composição dela, tá? O marcador realmente da função da Passiflora é a vitexina. Então, eu preciso observar, né, a caixinha, entender ali a referência, porque é uma referência que fala diretamente sobre o controle de qualidade e eficiência, né, daquele medicamento. Isso. Ótimo, ótimo. Voltando também a um ponto importante, a gente falou sobre o efeito, né, rápido até, né, da Passiflora incarnata, mas qual é o mecanismo? Como que ela age? Ela diminui a reabsorção do GABA, que é um neurotransmissor relacionado à diminuição da ansiedade, à melhora do sono, ou seja, ela deixa essa substância agindo mais no cérebro. Seria aquele controle biológico, então favorecendo mais a sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade. E isso vai repercutir na diminuição da ansiedade e na melhora do sono. Não, perfeito. Falando em qualidade e melhora do sono, também vou retomar esse tema tão central aqui, né, na nossa conversa, na perspectiva da alimentação. Um recado bem simples aqui para quem está acompanhando o nosso podcast.
quais são os alimentos que devem ser evitados e quais devem ter o consumo estimulado, pensando na qualidade do sono? Evitar alimentos que sejam ricos em gordura saturada e trans, então carne vermelha, produtos industrializados, açúcares simples, frituras, então doces de uma forma geral devem ser evitados. Alimentos que sejam energéticos, que excitem mais, que deixem a pessoa mais agitada, como chá branco, chá verde, chá preto, a base de cafeína também deve ser evitado. Os que devem ser estimulados, que sejam alimentos que sejam ricos em nutrientes, por exemplo, castanha do Pará, que hoje é chamada castanha do Brasil, que é rica em selênio, que é um excelente antioxidante, deve ser encorajado o seu consumo. Carnes brancas, que são ricas em proteínas do bem, então peixes principalmente. Chocolates amargos, porque tem flavonoide. Não chocolate branco, nem chocolate adocicado. Que são inflamatórios. Que são inflamatórios. Sementes de abóbora, tem a fibra e também tem antioxidantes. Frutas e verduras, de uma maneira geral, tem micronutrientes, como vitaminas e minerais, são alimentos que devem ser encorajados. Não, tá aí, uma listinha dada. Doutora, quero agradecer imensamente, mais uma vez, pela presença, pela disponibilidade, por participar aqui do nosso podcast Diálogos de Saúde, por compartilhar, essa generosidade de compartilhar com a gente um conteúdo tão importante que impacta tão diretamente a vida de todo mundo aqui. Essa vida, às vezes, muitas vezes disfuncional, na correria, essa ansiedade dessa vida moderna. E pensando em tudo que a gente falou, né, por todas as pautas que a gente passou aqui, eu queria que você deixasse uma última mensagem para quem está acompanhando, ouvindo, assistindo a gente aqui. Que você observe até que ponto a sua ansiedade ela é normal, ela é pontual para determinado acontecimento da sua vida, tá? É uma preocupação por uma prova, um problema pontual no trabalho, em casa, e o momento em que ela passa a ser patológica, doença, tá? É quando ela passa a ser muito constante, persistente e excessiva, muito intensa, gerando vários sintomas físicos. Então, se a sua ansiedade está fazendo com que você tenha medos constantes, irracionais, medo de perder um parente, medo da morte, medo irracional de perder o emprego, se está causando um cansaço físico, você está acordando muito cansada, causando insônia, taquicardia, suor frio, está impactando na sua vida cotidiana, está diminuindo a sua produção no trabalho, você não está conseguindo desempenhar suas funções como mãe, como pai, procure ajuda médica. É uma doença, nesse caso a ansiedade passou a ser uma doença e tem tratamento. Você precisa de ajuda e existe tratamento, não fique sozinho, nem sozinha. E tem como ser ajudado, tá? Existe medicação, mudança do estilo de vida, psicoterapia, e você vai virar essa chave na sua vida e você vai melhorar. Doutora, obrigada mais uma vez. Um prazer, muito obrigada. E para quem quiser saber mais e acessar os tantos outros conteúdos de qualidade sobre saúde e bem-estar desenvolvidos por profissionais renomados da área da saúde, é só acessar www.marjan.com.br. E até o nosso próximo episódio de Diálogos de Saúde, o podcast em que diálogos de saúde é o nosso único assunto. Até mais!